Tudo começou antes mesmo do tempo existir. Antes que houvesse matéria, cor ou forma. O universo era um silêncio absoluto, um vazio pleno e profundo. Nada havia, nem luz, nem trevas. Era o início absoluto. Essa ausência de tudo simboliza a total dependência da criação em relação a Deus. O nada não tem poder, não tem vontade, não tem existência autônoma. E foi então que Deus, em sua vontade criadora e infinita, deu o primeiro comando. Faça-se a luz. Não uma luz qualquer, mas a manifestação da presença divina que dissipa as trevas. A luz surgiu, rasgando a escuridão e separando o dia da noite. Essa separação é o início da ordem, o princípio da distinção entre as coisas. A luz era boa, bela e pura, expressão do bem que brota diretamente do coração do Criador. Assim nasceu o primeiro dia, marcando o começo do tempo sagrado. No segundo dia, Deus separou as águas que estavam embaixo das águas que estavam em cima, criando o firmamento. A separação das águas indica uma organização cósmica que prepara o mundo para a habitação da vida. O céu tomou forma, alto e amplo, suspenso sobre a terra ainda sem contorno. O azul celeste, profundo e suave, tornou-se a abóbada que cobria a criação nascente. O firmamento representa não só a morada das aves e dos astros, mas também a conexão entre o mundo terrestre e o mundo celeste, entre o visível e o invisível. Era como se o espaço se preparasse para receber a vida que viria, uma expectativa silenciosa pela chegada de algo maior. No terceiro dia, o comando divino chamou a terra seca para fora das águas. A separação entre mar e terra é mais do que geografia. É símbolo da estabilidade diante do caos representado pelas águas. A terra apareceu, e as águas se reuniram em mares. Deus viu que isso era bom. Sobre essa terra firme, ele fez brotar a vegetação, árvores frutíferas, ervas, flores, e toda planta segundo sua espécie. Cada semente continha a promessa da multiplicação, da continuidade da vida. A diversidade surgiu em abundância, colorindo o solo com tons de vida. Frutos, doces, folhas verdes, sementes escondidas no ventre da terra. Tudo era parte de um plano perfeito, onde a provisão precede a necessidade, como um gesto de cuidado de um pai para seus filhos ainda por vir. Então, Deus criou os luminares no quarto dia. O sol para governar o dia, e a lua para governar a noite. Também criou as estrelas como joias espalhadas pelo céu. A criação dos astros indica a soberania de Deus sobre o tempo e os ciclos. Eles marcariam o tempo, os dias, as estações e os anos. Isso revela que a criação tem ritmo, tem memória, tem celebrações. Cada movimento celeste tinha um propósito. A dança dos astros estava alinhada com a harmonia do universo, como se o cosmos inteiro obedecesse à música de um maestro invisível. E Deus viu que era bom, pois tudo estava em seu devido lugar, com função e beleza. No quinto dia, as águas começaram a se mover com nova energia. Deus criou os peixes, grandes criaturas marinhas, pequenos cardumes, e também as aves, que cruzavam os ares em direção ao horizonte. Essas criaturas representavam a liberdade, o dinamismo, a variedade da vida. As águas fervilhavam de vida, os céus se enchiam de canto e voo. Era como se a criação começasse a cantar. A multiplicação era a ordem divina. Cresçam e encham as águas do mar, povoem os céus. A bênção da fecundidade, dada por Deus, revelava que a vida não apenas deveria existir, mas também se expandir, transbordar. No sexto dia, a terra também foi chamada a vida animal. Surgiram as feras, os répteis, os animais domésticos, cada um conforme a sua espécie. A terra pulsava com a riqueza da criação. O galo cantava, o leão rugia, a serpente deslizava. E então, Deus fez algo singular. Criou o ser humano. Do pó da terra, moldou o homem e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Esse sopro não é apenas ar, é rua, o espírito, a própria vida divina. O homem se tornou alma vivente.
À sua imagem e semelhança, Deus criou o homem e a mulher. Essa semelhança não é física, mas espiritual, intelectual, moral. Não eram como os demais seres vivos. Carregavam a marca divina em sua essência, a capacidade de amar, escolher, criar. Receberam a missão de cuidar do jardim, governar a criação, dar nomes aos animais. Nomear é compreender, é se relacionar, é exercer responsabilidade. A criação não era mais apenas uma obra. Agora tinha testemunhas conscientes, capazes de contemplar, amar e escolher. Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. O muito bom indica a plenitude, a total harmonia entre criatura e Criador. Ao 7º dia, Deus repousou. Não por cansaço, mas para abençoar e santificar esse tempo. O repouso era parte da ordem da criação. Era o tempo sagrado, destinado à comunhão, à contemplação, ao louvor. Era a celebração da obra completa, o sinal de que tudo tinha chegado ao seu auge. O sábado torna-se assim sinal da aliança, da eternidade, do destino final da humanidade. Tudo havia sido criado, com intenção, com beleza, com ordem. Nada era por acaso. Cada parte da criação tinha um papel. Cada criatura um lugar, cada dia um propósito. E o ser humano estava no centro disso tudo, não como dominador tirânico, mas como cuidador, cooperador da obra divina. Ser imagem de Deus é assumir essa vocação ao cuidado, ao serviço, à reciprocidade. Enquanto a criação seguia seu curso, havia no Éden um jardim plantado pelo próprio Deus. Lá, brotavam árvores de toda espécie, inclusive a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O jardim era um microcosmo do universo, um templo natural onde o homem se encontrava com Deus. Deus colocou o homem ali para cultivar e guardar aquele lugar sagrado. Era um espaço de encontro, de comunhão direta com o Criador. A harmonia reinava. Os animais conviviam em paz, o trabalho não era fardo, e o tempo fluía em plenitude. Era o ideal original, o paraíso que refletia o céu na terra. Deus observou que não era bom que o homem estivesse só. Então, fez cair um sono profundo sobre ele. Tomou uma das suas costelas e dela formou a mulher. Esse gesto revela igualdade, proximidade, comunhão. Ao vê-la, o homem exclamou: "Esta sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne." Era a unidade original, a comunhão perfeita. Homem e mulher, complementares, parceiros na missão de cultivar e guardar o jardim, de povoar a terra e estender a criação. Juntos, eram imagem mais plena de Deus. Mas havia uma ordem clara. A árvore do conhecimento do bem e do mal era um limite. Um convite à liberdade responsável. Uma fronteira que lembrava ao homem que ele era criatura, não criador. Esse limite era necessário para que houvesse amor autêntico, pois o amor exige liberdade. Enquanto essa ordem era respeitada, havia equilíbrio. A criação era um cântico de louvor, uma sinfonia onde cada ser entoava sua nota. Era a paz do início, que ainda ressoa em nossos corações. Imagine agora tudo isso em movimento. O sol nascendo no primeiro dia, rasgando as trevas como um artista que desenha a primeira linha em uma tela escura. O firmamento sendo estendido como uma tenda azul sobre a vastidão. As águas recuando, revelando montanhas, vales e campos. A vegetação surgindo em um balé de cores e formas. O sol girando em seu caminho, seguido pela lua que acende a noite. Os peixes cortando os mares, as aves traçando desenhos no ar. E então os animais da terra, e por fim, o ser humano, erguendo-se entre o céu e o chão, com os olhos abertos para a maravilha da existência. Cada cena é uma revelação, um convite à contemplação, uma promessa do que ainda está por vir. Esse é o início de tudo. Um começo narrado não como um tratado científico, mas como uma poesia sagrada. A linguagem não descreve o como em detalhes técnicos, mas revela o porquê de cada coisa existir. Porque tudo foi feito por amor, com sabedoria, com propósito.
A criação não é um acidente, mas um ato de vontade e generosidade divina. E ainda hoje, quando olhamos para o céu estrelado, para uma flor desabrochando, para a beleza do mar, ou o calor do sol, somos convidados a lembrar desse princípio. Um princípio que nos dá identidade, missão e esperança. Somos parte dessa história, herdeiros de uma promessa, protagonistas de uma jornada que ainda está em curso. E se houve um princípio assim, o que mais pode estar reservado para o futuro da criação? O que significa carregar em si a imagem e semelhança do Criador? A história continua, e há mais para ser contado. E é isso que você vai descobrir nos próximos capítulos dessa jornada. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir a voz de Deus hoje. Se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente nessa jornada de fé, autoconhecimento e transformação espiritual. Ative o sininho para não perder as próximas reflexões e orações que podem mudar o seu dia, ou até a sua vida. E antes de sair, escreve aqui nos comentários o que Deus falou com você através desse vídeo. Eu leio tudo e oro por vocês.